Deixa que eu falo, de volta aqui no canal, porque a gente precisa falar sobre duas atuações preciosas de jogadores do Grêmio que chegaram sob muita desconfiança. Um deles eu não conhecia e o outro, se dependesse de mim, eu não teria contratado. Eu tô falando do Thiago Volpi e do Camilo Raijas, o volante. O Camilo eu não conhecia quando surgiu a informação que ele estava trabalhando no Grêmio, já treinando, e que poderia ser contratado. Eu fui buscar informações e tal, e me disseram, inclusive, que os treinos dele já eram nesse estilo do que ele está fazendo. Morde, pega, marcação ajustada, diminui espaço do adversário, incansável. O Thiago Volpi, quando surgiu o nome, eu fui muito contrário. Eu não teria contratado o Thiago Volpi. Inclusive, a estreia dele no jogo contra o Juventude tem uma falha dele, tomou um gol no meio da rua, e ali eu estava enlouquecido. Só que o Thiago Volpi nos mostrou segurança. O Thiago Volpi nos mostrou uma capacidade incrível de aparecer naquele momento que se precisa dele. E ele já foi se destacando no jogo no Gauchão, também num jogo de Copa do Brasil, e ontem o que ele fez contra o Atlético Mineiro, tanto que tem um momento da entrevista do Quinteiros, que o Quinteiros mesmo se trai e disse assim, só olha, inclusive teve um momento ali que se não é o nosso goleiro, nós não teríamos o resultado positivo que tivemos. A gente precisa falar da atuação desses dois jogadores, principalmente do Thiago Volpi, que para mim hoje é liderança e que já deveria inclusive ser capitão do time do Grêmio, porque eu não vejo, mesmo que o Quinteiros, a gente falou agora no vídeo passado, poxa, o Vila Sante não tinha característica, eu acho que o Edenilson também não tem característica, o Volpi eu acho que tem característica para ser capitão. Vamos falar sobre isso, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, depois da vinheta eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Deixa eu só falar contigo algo que eu tenho destacado aqui no canal e que tem tido um retorno muito grande, tá? Eu tô falando da Golcase. A Golcase está completando 10 anos, tá? São os últimos dias dessas promoções que começaram na Semana do Consumidor durante o mês de março, ó. Essa garrafa Urban, a partir de R$ 89,99, mais a base de silicone personalizada. A gente está falando disso aqui, um produto oficial licenciado pelo Grêmio. E olha essa garrafa fresh, a partir de R$ 159,99, também com base de silicone. Cara, demais. Ah, mas Bagé, eu consigo desconto? Consegue? Consegue? Porque aqui na descrição do vídeo tem um link que tu vai clicar e vai ter o desconto do cupom GOLBAGÉ, junto com a Golcase. Então não perde tempo, garante as tuas garrafinhas personalizadas, capa de celular, tudo aquilo que tu precisa. Bom, Thiago Volpi, a gente precisa falar sobre ele. O Thiago Volpi chegou no Grêmio sobre muita desconfiança, repito, fosse eu o responsável pela contratação do Thiago Volpi, seguramente ele não teria sido contratado. E aí eu quero fazer um destaque aqui ao Matheus Famer, que é o preparador de goleiros do Grêmio. Por quê? Quando foi, aliás, eu não lembro, tá, de um jogador anunciado e ter sido tão contestado antes mesmo de ser oficializado pelo Grêmio. Eu lembro do caso do Thiago Santos, que vazou a contratação dele depois da confirmação pela publicação no bid do contrato, porque o Grêmio estava meio constrangido de anunciar o Thiago Santos. Mas o Thiago Volpi, quando foi colocada a possibilidade da contratação, os números do negócio, e aí que a gente já sabia que estava tudo certo, só faltava oficializar, nossa senhora, ele apanhou demais na rede social. E eu tenho certeza que o senhor ou a senhora, alguns de vocês estão do outro lado da tela, que também devem estar dizendo assim para mim, aí Bagé, reclama dele agora. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também reclamou dele quando ele foi anunciado. E por que eu falei e citei o Matheus Famer, o preparador de goleiros do Grêmio? Porque teve uma entrevista coletiva do técnico Gustavo Quinteiros, em que em determinado momento ele perguntado sobre o goleiro e tal, e ele explica que tinham outros nomes, mas que não tinham tantos nomes assim, apesar de ter outros nomes, não tinham tantos nomes assim. E que foi decisivo foi decisiva a opinião do Matheus Famer, o preparador de goleiros. Isso quem disse foi o Quinteiros. Sim, o Matheus Famer bancou e disse assim, o goleiro que tem que vir pro Grêmio é o Thiago Volpi. O Quinteiros queria um outro, que acho que é alguma coisa Monteiro, não lembro o primeiro nome dele, que é um gringo, estrangeiro e tal. Mas o Famer bancou o Thiago Volpi. Só que quando chega o Thiago Volpi, era aquilo, não, porque o Thiago Volpi joga bem com os pés. Cara, tem um monte de coisa errada no time do Grêmio ainda, ele não tá ali para jogar com os pés. Outra, o Grêmio não tem no seu DNA o seu goleiro sendo o jogador brilhante com os pés. Não, o goleiro acho que com o pé serve muito mais para ter um passe correto, ele não tem que jogar, para fazer uma reposição. E mais, ontem
com cerca de 10, 12 minutos, no máximo 12 minutos, o Grêmio já poderia estar tomando 4-0 do Atlético Mineiro. E só não tomou por causa do Thiago Volpe. O Thiago Volpe tem sido brilhante em todos os aspectos. Ah, teve o Grenal lá que ele tomou o gol de muito longe contra o Ener Valencia. Cara, ali era muito mais brilhantismo do Valencia que cobrou a falta e a felicidade que ele pegou a bola do que a forma que poderia defender o Thiago Volpe. Ela foi lá no onde a coruja dorme. Para mim hoje, o Volpe é a liderança técnica do Grêmio. O Volpe é a liderança dentro de campo. A gente olha quando a bola vem na direção e nós temos confiança. Tem um lance ontem, entre tantos difíceis que ele pegou, tem uma bola que cai no pé do Júnior Santos. Não cai no pé bom do Júnior Santos, mas o Júnior Santos está na cara dele. E o Júnior Santos fecha os olhos e mete o pé. E ele defende numa frieza, porque ali tu vê que não é o lance do instinto, ele simplesmente se jogou, olhou, fechou os olhos, tentou proteger. Não, ele tá olhando pro Júnior Santos. Ele faz uma defesa consciente. Hoje, para mim, ele é, junto com o Wagner Leonardo e o Bright White, nos bons momentos, os principais jogadores desse time do Grêmio. Mas a gente precisa falar do Camilo Rajas, que é um jogador que também chegou de forma discreta. Quando a gente ficou sabendo do Camilo, ele já estava treinando no Grêmio, meio que escondido, porque ele tinha que se liberar ainda do clube russo lá, que ele tinha contrato. Teve toda uma polêmica. E aí, quando a gente foi procurar informações, vem cá, o que está acontecendo? Quem é esse jogador? As informações que eu recebi foram as melhores possíveis, em que todo momento se dizia assim, não. Esse é um jogador que esse tem que ficar. Esse é jogador de marcação, esse é jogador com o DNA do Grêmio. Ele encurta a marcação, ele tem marcação sempre justa, ele está sempre beliscando o adversário e mais, algo fundamental para o elenco do Grêmio atual. Ele não desiste das jogadas de maneira alguma. Ele está o tempo inteiro acreditando. O Camilo Rajas hoje é a cara do Grêmio. Ele terminou exausto, saiu mancando, ele deixou a vida em campo ontem. Ontem era um Grêmio que teve que se defender muito mais suando do que pensando. E não foi à toa que 2 defensores foram os principais jogadores. Thiago Volpe, esse dispensa comentário. Já falei, eu sou eterno defensor do Volpe. Falei isso naquela jornada que nós passamos para a final do Gauchão, depois do duelo contra o Juventude, que foi até os pênaltis. Ali eu disse, sou um defensor ferrenho daqui para frente do Thiago Volpe. Agora, o Camilo Rajas, cara... Chega, não se pensa mais em Dodge, tá? Eu acho que ainda tem que se pensar no Cuejar, pela capacidade técnica que ele tem, mas o Camilo fez um jogaço ontem. Mas é o que eu penso, quero saber o que tu pensa sobre isso. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.